capítulo 1 do Gênesis, o versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Te louvo, ó Deus, pela tua misericórdia sobre a minha vida. E te peço, Senhor, misericórdia sobre a minha vida, Senhor, para que eu possa expressar, ó Deus amado, aquilo que está no meu coração nesta noite, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e que nessa noite nós possamos entender, ó Deus, que nós temos uma identidade diante de Ti e que nós não podemos perdê-la. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Tome assento, igreja. Deus, irmãos, Ele nunca escondeu, Deus nunca escondeu quem Ele é. Né? Fecha a porta para nós lá, por favor, as duas portas, por favor. Essa aí é lá do salão. Deus nunca escondeu quem Ele é. Ele sempre deixou muito claro quem Ele é. Para Moisés Ele disse, eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou para ele, quando o povo perguntar, o que eu digo? Digo para o povo que eu sou quem eu sou. Né? Numa outra oportunidade Ele disse, eu sou quem me enviou a vocês. Então Deus sempre foi muito claro quando Ele queria dizer quem Ele era, o que Ele veio fazer e por que Ele se manifestou ao homem. Mas, quando a gente entende que Deus fala com o povo, eu sou o que sou, Deus fala com autoridade, é o Deus de autoridade. Como é que eu entendo que Deus tem autoridade? É só você ler o princípio do livro do Gênesis que você vai entender. A autoridade de Deus, que ao falar as coisas aconteciam de uma forma natural e normal. Hoje, nas faculdades, nas escolas, no primário, se é que nem é mais primário que fala, né? Nem sei mais como é que fala. No meu tempo era primário, eu fazia primário, depois tinha ginásio, depois tinha colégio. Eu sei que tudo mudou agora. Lá tem o que eles ensinam é que Darwin disse que o homem, ele não existiu o que está no Gênesis. Lá eles falam que o homem iniciou-se do macaco e foi até virar gente. Né? Isso aí é balela. E eu escutava um podcast essa semana de um grande homem de Deus, que é físico, que é cientista, e que é tanta coisa que eu nunca pensei que um homem chegasse ao ponto de ser o que ele é, e é crente, isso que é o mais importante. Ele falando que hoje a ciência, ela está mostrando com clareza que Gênesis capítulo 1, ele é real. Deus fez o mundo, Deus fez o homem. Deus fez o homem com uma identidade. Que identidade que é esta? Todos nós temos uma identidade, não é? Aquela verdinha que todos nós carregamos, e parece que vai passar por uma grande mudança agora, mas você tem lá a sua identidade. Se você não tem, você tem na carteira de motorista, e quando alguém pergunta qual a sua identidade, normalmente a gente sabe de cabeça a nossa identidade, não é mesmo? Qual a identidade? Qual o seu CPF? Isso que vai identificar quem é quem. É o seu documento. Deus aqui nesse tempo não tinha o SIM como nós temos aqui e não tinha registro de cartório. Mas Deus deu ao homem uma identidade. Como é que eu entendo o que Ele deu? É simples, está aqui, eu acabei de ler. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus deu uma identidade ao homem dizendo que o homem era a sua imagem e semelhança. Olha que coisa tremenda. Deus fazendo o ser humano a sua imagem e semelhança. Mas este homem, num determinado momento, decidiu fazer aquilo que desagradou o coração de Deus. E nós conhecemos bem a história, mesmo quem não é cristão, quem não é evangélico, conhece muito bem a história de que nós lemos aqui no capítulo 3, né? A partir do momento em que o homem, ele faz o que não deveria ser feito, ele perde a sua identidade. Ele perdeu a sua identidade. E quando você perde a identidade, é um negócio muito sério. Você tem que ir lá e tirar outra. Né? E hoje é muito fácil, mas no passado isso era meio complicado.
Mas você tem que ter identidade, você tem que saber na ponta da língua qual é o número da sua identidade, qual é o número do seu CPF. O homem perde isto, né? O que é identidade? Quando você vai procurar o que significa identidade, é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, com nome, data de nascimento, sexo, filiação e impressão digital. Deus fez o homem tão certinho que não existe um ser humano que tenha a mesma impressão digital do outro. Pensou que coisa tremenda? Não é? Não existe impressão digital igual. Todos nós temos uma impressão digital. A nossa identidade está ali, na impressão digital que Deus nos deu. Agora, uma coisa que a gente começa a entender aqui no capítulo 3 que nós lemos, é que o pecado faz com que nós percamos a nossa identidade. Sim, o pecado faz com que nós percamos a nossa identidade. Adão, ele sabia muito bem quem era Deus, ao ponto de Deus trocar ideia com ele todo dia, na viração do dia. Deus ia lá e conversava com ele. Eu não sei se tinha uma mesa, se era no jardim, mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus, na virada do dia, chamava Adão e Eva e trocava uma ideia. Eu tenho certeza, eu não estava lá, não sei, a Bíblia não diz isso, mas o que Deus conversava com Adão, com certeza era coisa boa, dando ideias a Adão, falando para Adão quem ele era, falando a Adão quem era o próprio Deus, o que Adão poderia fazer dentro daquele jardim. E não pensem os senhores que é um jardim como nós temos aqui em São Carlos, era algo extraordinário. Tão grande que era, que a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos, que o homem a partir de então, ele teria domínio sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra. Então o jardim não era uma coisa limitada, pequenininha, era algo grande, grande. E o homem teria domínio sobre aquilo tudo, e Deus conversava com ele sobre aquilo, mas agora ele perde. E a partir do momento que ele perde, ele se esconde. E quando Deus pergunta para ele, por que você ouviu minha voz e não apareceu? Ele falou, eu tive medo. Por quê? Só tem medo quem de verdade não tem comunhão com Deus. Ô pastor, peraí, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de medo. Irmão, você pode ter medo de barata, né? Pergunta para minha mulher, medo que ela tem de barata. Qual mulher que não tem medo? Tem alguma mulher que não tem medo de barata aqui? Tem uma ali. Só podia ser você mesmo. Não tem medo. Também foi criado no Mato Grosso também, né? Lá tem bastante barata. Misericórdia. Agora, veja só. Medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas espera um pouquinho. Eu estou falando agora daquele que Deus fez a sua imagem e semelhança. Eu estou falando de um Deus que ele não é simplesmente um ser que foi lá e te fez. Ele te fez com uma preocupação de que ele pudesse cuidar de você. Quando o homem diz que tem medo, o homem perde a confiança naquele que o fez. O homem perde a confiança naquele que trocava ideia com ele na virada do dia. Você entendeu? O homem, ele simplesmente ignora a voz de Deus. Ô Adão, cadê você? Até parece que Deus não sabia onde ele estava, né? Mas ele se esconde. Ele fugiu, né? E isso acontece comigo. Isso acontece com você. Quando a gente, às vezes, comete algumas coisas que a gente entende. E não precisa ninguém dizer para nós que está errado. Não precisa. O próprio Espírito Santo, ele te diz, meu filho, você está pisando na bola. Você está no caminho errado. A tua consciência diz, porque você tem o Espírito de Deus. Opa! Está errado. E quando isso ocorre, a gente tem aquele sorriso falso. A gente tem aquela alegria que de verdade não é alegria. A gente finge que tem, né? A gente começa a usar, não é, as frases de efeito para poder tentar convencer alguém ou dizer que nós estamos bem. Por quê? Porque nós não estamos em comunhão com Deus. Por que nós não estamos em comunhão? Porque nós erramos, porque nós pecamos. Agora veja só, quando é que eu perco a minha identidade? Quando é, pastor, que eu perco? Primeira coisa que você precisa entender, você perde a sua identidade quando você conversa com o inimigo das nossas almas. Deus me livre de conversar com Satanás. Eu não faço isso nunca.
De jeito nenhum. Será? Deixa eu dizer uma coisa. Minha mãe dizia que o bicho, ele não aparece para você de chifre, não, irmão. Não pensa. Minha mãe falava assim, meu filho, você está pensando que ele vai aparecer de você todo vermelhinho de chifrinho? E com o rabo assim, com a pontinha, e com... Não, ele vai aparecer bonitão pra caramba. Ele vai aparecer assim, lindo. E você vai falar, opa, nunca vi coisa tão bonita. Olha só, a mulher. Serpente era a mais astuta de todos os animais, selvagem que o Senhor Deus tinha feito. E ela pergunta à mulher, foi isso mesmo que Deus lhe disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente, certamente não morrerão. Pastor Ismael, espera um pouquinho. Eva não sabia que aquela serpente ali, o capeta estava enfiado nela. Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Porque ele não apareceu de chifrinho, era uma serpente. E era uma coisa natural, ela conversar com os animais. Porque se ela está conversando com uma cobra, com certeza conversava não só com cobra, com leão, com onça, com o que tivesse lá. Porque não seria natural uma serpente falar com uma mulher, ela fala, opa, você está conversando comigo? Ela ia estranhar. Com certeza conversava. Tá? A Bíblia não diz isto, mas se de repente o seu cachorro começar a conversar com você, você não vai achar estranho? O cachorro do Dinda está quase falando com ele. Quase. Fez até bolo de aniversário. Jesus amado, os cachorros vão dominar o mundo, Dinda. Então veja só, seria estranho se ela não conversasse com os animais, porque ela ia estranhar uma cobra conversando com ela. Mas aonde está o ponto? O ponto é, quem disse para vocês que vocês vão morrer? Deus falou. Se Deus falou, irmão. Se Deus disse e acabou. A Eva, no momento que ela conversa com a serpente, ela própria coloca em dúvida o que Deus falou com ela. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para dizer e não cumprir. Se Deus falou, acabou. Deus falou, está falado. Ela não leva em consideração a ordem de Deus. Se eu e você ficar conversando com o bicho, nós vamos se complicar. Se começarmos a colocar em dúvida o que está na palavra. Eu disse há poucos dias aqui no púlpito que uma das coisas que tem mais me preocupado como pastor de igreja é que nós hoje estamos escutando demais alguns homens que estão nas redes sociais, homens que eram homens de Deus, homens que prezavam pela palavra, mas chegou um momento que eles começaram a conversar com o Satanás e hoje estão desvirtuando a palavra de Deus. Falam coisas absurdas, falam coisas que você fala, mas não é possível esse camarada que eu ia escutar ele, que eu escutava, ele está entrando por esse caminho. Por quê? Porque ele conversou com o bicho e o bicho virou a cabeça deles. Agora veja só, Eva, ela até tenta argumentar com seus princípios. Mas em pouco tempo os princípios vão embora e ela prefere a sugestão da serpente. Você está entendendo? Não dá para você querer questionar. O que Jesus fez quando ele foi tentado lá no monte, quando ele estava orando? Em algum momento ele quis argumentar? Não. Jesus respondia a Satanás pela palavra. Ele repreendeu Satanás pela palavra. Jesus não falou, ô bicho, eu te conheço, camarada. A gente conviveu junto lá, você lembra disso? Não. O inimigo falava e Jesus respondia ele pela palavra. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra precisa estar na tua boca, a palavra precisa estar no teu coração. Você precisa repreender esse tipo de conversa pela palavra. Não queira questionar, não queira duvidar, não queira argumentar. A palavra, esta é a palavra de Deus. Ela vai te dar liberdade de você expulsar toda conversa fiada no nome de Jesus. Quando eu dou ouvido ao inimigo, eu troco os meus princípios pelo dele. Ou seja, a minha identidade já foi. Eu vou trocar a minha identidade, os meus princípios pela dele, né? Eu preciso colocar um filtro no meu ouvido. Tá? As roupas do inimigo não é o teu número, irmão. Não é não. Pelo amor de Deus, teu número é outro.
Você é filho de Deus. A Bíblia diz, e nós vamos mostrar para você já já, o que nós somos diante do Senhor. Tá? Então, primeira coisa, eu perco a minha identidade quando eu converso com o inimigo. Quando mais? Eu converso com pessoas erradas. Olha só, Gênesis 3,17, você fala, mas pastor Adão? E o homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, o qual lhe ordenara que não comesse. Aí você fala assim, mas pastor, espera um pouquinho, Adão ficou numa situação difícil, porque era a mulher dele, a mulher que Deus deu a ele. E daí? Se sua mulher se jogar debaixo do caminhão, você vai se jogar também? Não, né? Se seu marido se jogar, você vai se... Não, não vai. Você vai dizer ao marido, peraí, está maluco? Ô mulher, está maluca? Não, peraí, vamos, para com isso. Agora, Deus falou, meu filho, né? Você foi falar com Eva, você tinha que falar, mas Eva, Deus falou, eu não vou comer, acabou. Pastor, o que aconteceu? Não sei. O que ia acontecer, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Adão escutou quem não deveria escutar. Ele conversou com quem não deveria conversar. Por quê? Porque era uma pessoa que influenciava ele. E hoje, os pais influenciam, amigos influenciam, parentes influenciam, vizinhos, conhecidos, namorado, esposo, influencia, lógico. Mas quando você tem a palavra de Deus no seu coração, pode vir pai, mãe, namorado, noivo, esposo, marido, não vai te influenciar, porque a palavra está no seu coração. É por isso que é escrito na palavra, guardei a tua palavra onde? No meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Nós precisamos ter a palavra no coração. Nós perdemos a identidade quando nós conversamos com quem nós não deveríamos conversar. Tá? A pessoa que segue a trilha de outras nunca deixa as suas próprias pegadas. Sabia disso? Irmão, quando você anda na trilha de alguém, você não vai deixar as suas não. Você vai deixar a sua em cima da dele, mas quem vai aparecer é a dele. Tá? Ah, meus amigos me convidaram para baladinha, então eu vou para balada. Tem lá uns amigos que usam baseadinho, eu não vejo nenhum problema. Né? Meu namorado, ele está insistindo comigo para a gente ir para a cama, mas não casamos ainda, mas vamos casar, então vamos embora. Meus amigos não dão a mínima para o pai deles, então a partir de agora também vou dar a mínima para meus pais. Está vendo o que é conversar com gente errada? O comportamento das pessoas, muitas vezes, no trabalho, na faculdade, no seu ambiente de moradia, fala tudo. Tá? As más influências de amizades, muitas vezes nos leva a caminhos que muitas vezes lá na frente nós vamos chorar. Lá na frente a gente fala assim, puxa vida, o que eu fiz? E pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Nós precisamos ter entendimento que o Espírito Santo mora em nós, como nós cantamos no princípio do culto. O Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo jamais vai te deixar numa furada. O Espírito Santo não vai te deixar você entrar num barco furado. Não, ele vai falar, esse barco tem um furo. Quando você entrar na água, ele vai afundar. Jamais o Espírito Santo não vai te deixar você ser levado por ventos de rodas de pessoas que, na verdade, dizem que querem o teu bem, mas não querem. O que eles querem é que você continue na roda dos escarnecedores. E na roda dos escarnecedores acontece de tudo. Essa mensagem de hoje, irmãos, é duro você pregar, porque as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir bênção, cura, libertação, isso, aquilo. Mas eu vim aqui hoje para dizer que você não pode perder a sua identidade diante de Deus. Que legado que você vai deixar amanhã? Que legado? Qual é o legado? Que legado que você vai deixar para os seus filhos? Que legado que você vai deixar para a sua esposa, para o seu marido? Qual é o legado? Eu preciso deixar uma história, ainda que a minha história, daqui 2 ou 1 década, ela vai sumir, mas eu vou deixar a minha, porque está escrito lá no céu também. Eu preciso, igreja, você precisa ter o seu estilo próprio. Não é moda não que eu estou dizendo. Não é moda não. Tá? Eu preciso lançar fora a síndrome de Pedro. Qual que era a síndrome de Pedro? Opa,
é fácil você entender. Enquanto Pedro estava com Jesus, Pedro estava por cima, era o cara. Ele era o cara. Jesus trocava ideia com Pedro, ele era meio bocadão, um cara que sabe falar umas coisas que não devia, mas Jesus o amava e ele estava com Jesus. Eu estou em alta, eu sou, né? Jesus sempre me chama, eu, João, a gente troca ideia. Não era isso que nós vemos na Bíblia? Mas, no primeiro aperto, não conheço, nunca vi. É mesmo, não, esse cara aí não. Vocês lembram disso? Mas não é possível. Não é possível. Pedro fez isso? Fez. Então, muitas vezes nós temos a síndrome de Pedro. Enquanto a bênção está sobre a minha casa, glória a Jesus, aleluia. Eu estou bem, eu tenho um dinheirinho no bolso, na verdade, meus filhos são uma bênção, está todo mundo com saúde. Então, agora apertou, pronto, lascou. Apertou, eu corro. Apertou, eu nego. Apertou, eu não sei se Deus está comigo. Não. Irmão, larga para lá a síndrome de Pedro. Tá? Enquanto ele estava junto com Jesus, era uma coisa. Depois, ele parecia um incrédulo. Ele parecia pior do que aqueles fariseus que queriam acabar com Jesus. Porque ele viu milagre. Ele fez milagre. E ele fala, nunca vi, não conheço. Você fala igual ele? Eu não. Você se veste igual ele? Eu não. Não foi assim? E o galo cantou. Agora, quando é que eu perco a minha identidade? Quando eu converso com o inimigo, quando eu escuto pessoas que eu não deveria, e quando eu escuto o meu coração. Oh, Jesus, meu coração? O versículo 3 do texto que nós lemos diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela de se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Ou seja, a gente que é gordinho assim, né? Eu vou falar com os gordinhos agora, só os barrigudos igual eu. Irmão, a gente está fazendo regime todo dia. É todo dia começando, não é nem segunda mais, agora é segunda, terça, quarta, quinta, todo dia que quer fazer regime. Mas quando o cara coloca aquele trem na frente da gente, você olha para aquilo e fala assim, Jesus, tem misericórdia? Jesus vai ter misericórdia, irmão? Você acha que Jesus vai ter misericórdia? Você vai comer. Não tem como. Não tem como. A minha nora falou uma coisa para nós ontem, a pastora deu uns docinhos de leite que nós compramos lá em Schmidt, e ela falou assim, sogrinha, não resisti. Mas comi tudo. Mas, eita, é mineira, né? Ela falou, mas não teve jeito. Mas comi, acabei com tudo. O Mateus comeu um pedacinho assim, mas eu comi tudo. Não é assim mesmo? Porque o coração fala mais alto. Mas eu vou deixar essa costela. Eu vou deixar... tem uma carne que a Elaine faz lá com... Meu Deus do céu, irmão. Ele tem, quando ela faz aqui, tem uma gordura, irmão. Dessa grossura, mas vai tudo. Não é verdade? Eu estou aqui confessando meu pecado. Porque o trem é bom demais. Porque a gente ouve o coração, né? Mas eu estou com vontade, o coração está dizendo, pode comer, é coisa boa. E é mesmo. Aí quando você faz o exame de sangue, o cara fala assim, mas você está louco? Olha como é que está o teu triglicérido, como é que está não sei o quê. E você fala, é mesmo, por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Por quê? Porque eu dou ouvido ao meu coração. Aquela conversa doida, eu acho que é bom. Né? Que acho que, irmão? Você vai acabar igual Eva. Você está dando ouvido ao seu coração. Não é? Existem coisas que não servem para você, que não servem para mim. Não seja escravo das suas emoções. Nós não podemos, pelas nossas emoções, fazer loucura. Eu conheci um homem, e vocês conheceram também, não vou dizer o nome, porque já até morreu, que ele me procurou, eu e o pastor Marcondes, e de idade, um homem de muita idade, não era novinho não. E ele chegou lá e falou, pastor, eu quero que o senhor me suspenda da comunhão agora. Eu falei, que irmão, por quê? Porque eu cometi 10 adultérios. Eu falei, como, irmão? Estava eu e o pastor Marcondes. Eu e o pastor Marcondes. Mas, irmão, 10. Queria dar o nome ainda. Eu falei, não precisa dar o nome, não.
Por quê? Porque o coração é enganoso. O coração, ele te dá a permissão de você olhar, gostar e falar, é comigo mesmo, eu vou para cima. Você está entendendo? Agora veja só, a Bíblia diz no capítulo 17 de Jeremias, versículo 9, o coração é mais enganoso. Quando você pega no original, como está escrito, diz, traiçoeiro e astucioso. Pega na palavra original esse texto, no hebraico, vai falar que o seu coração é enganoso, mas traiçoeiro, astucioso, que qualquer outra coisa. É uma doença incurável. Quem é capaz de compreender? Você fala, não, o meu não, tem um coração, ó. O coração meu é bom. Fiz exame agora, o médico falou que eu estou. Não é assim? Eu fui sexta-feira no médico. Ele falou para mim que meu coração está, ó, show. Falou para mim. Eu falei, puxa, que legal. Ele falou, toma cuidado um pouco com açúcar, tá, mas seu coração está, suas veias estão tudo bonitas, desentupidas, sai de lá dando glória a Jesus e aleluia. E daí? Isso não significa que o meu coração não é enganoso, porque a Bíblia diz que ele é. E quando nós damos ouvido ao coração, não é? O que vai acontecer? Ah, não, eu quero que meu coração me ajude, irmão. Não peça coração a sua ajuda, não peça ajuda ao seu coração, peça ajuda ao teu Deus. Naquela hora que Adão vê a fruta mordida na mão de Eva, ele deveria recorrer a Deus e falar, Deus, aparece aí e vê o que vai fazer. Nem tudo que é bonito aos seus olhos é bonito aos olhos de Deus, igreja. É isso que é o grande problema. Agora veja só, pastor, o que eu faço para resgatar a minha identidade? Eu estou igual Eva. Eu estou, de verdade, tem dia que eu sou assim, tem dia que eu sou assado. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, o que eu preciso fazer para resgatar a minha identidade em Deus? Tire as suas máscaras. Num pequeno grupo nós falamos muito sobre isto. Tire as suas máscaras. Seja você mesmo. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Ainda que o pecado arrebentou com o homem, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus consertou o que Adão fez quando ele manda para cá seu filho para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Não existe justificativa, mas Adão pecou, Adão fez, então eu também sou ser humano, eu sou mulher, eu sou homem, mas não, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, quando você olha para o sangue de Jesus, quando você aceita Jesus, quando você entrega a tua vida a Jesus, a Bíblia diz que todos os seus pecados são perdoados e o Senhor esquece. Então nessa noite, você precisa também esquecer que você era um pecador, porque agora você é homem, mulher de Deus, e Deus tem negócio com você. Como é que é esse negócio de máscara? O próprio Jeremias fala isto. Eu li esse texto lá no nosso encontro em Mirassol, 29:11. Porque sou eu, Deus falando, que conheço os planos que tenho para com você, diz o Senhor. Planos de quê? De fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então Deus tem negócio com você, Deus tem um plano com você, Deus tem um plano de futuro com você. Mas para que isto ocorra, você precisa ter entendimento de uma coisa: ouvir a voz de Deus, entender o que Deus está falando. Para de ouvir serpente, para de ouvir amigos, para de ouvir colegas, para de ouvir quem não deve ouvir. Ouça a palavra de Deus como está sendo expressada nessa noite no nome de Jesus. Ele diz que conhece os planos que tem para você. Para que ficar andando com máscara? Fingindo ser alguém que eu não sou? Não. A partir de hoje, aceite quem você é. Reconheça a sua identidade em Deus. Não fique vivendo segundo o quê? O padrão do inimigo do mundo. Muito menos de pessoas. Uma palavra de um grande escritor, John Marston, diz assim: quando você tenta ser parecido com alguma outra pessoa, a melhor posição que alcança é o segundo lugar. Você entendeu? Quando você quer ser parecido, o máximo que você vai chegar é em segundo lugar, porque ele já está em primeiro lugar e você está imitando ele. Irmão, a Bíblia diz que eu preciso imitar Jesus. Só ele que eu preciso imitar.
Pare de querer imitar A, B, C, D. Imita o Senhor Jesus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Em outra passagem, sede imitadores de Cristo. Tá? Para resgatar a minha identidade em Deus, lembre-se quem você é nele. Tira a máscara. Agora começa a pensar, peraí, quem eu sou nele? 8,16 de Romano fala, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, olha só que somos quem? Filhos de Deus. Como? O próprio Espírito, que Espírito? Espírito Santo, testemunha no nosso Espírito. Nós somos feitos. Nós temos Espírito que Deus colocou em nós. Ele testemunha, coopera, que nós somos filhos de Deus. Uma das piores coisas que Adão e Eva fizeram foi esquecer de tudo que eles eram em Deus. Você está pensando que Deus não falou para ele, Adão, ó, eu fiz você do lodo, fiz um boneco, depois eu soprei nas suas narinas, te dei fôlego de vida, te dei espírito. É mesmo. Aí eu fiz você dormir e do teu lado eu criei uma mulher para você. Puxa, que legal, mulher bonita, bacana mesmo. Ele gostou. Ele sabia quem ele era em Deus, mas por um momento ele se esqueceu. Quando sabemos quem somos em Deus, nós não abrimos mão de nada, igreja. Porque nós somos, gente, você não é filho do seu Joaquim, do seu Antônio, eu não sou filho do Dominguinho, eu sou filho de Deus. Eu fui filho do Dominguinho, mas ele já se foi. Eu fui filho da Dona Estela, mas ela se foi. Mas filho de Deus eu sou, e você até a volta dele. Porque depois eu vou estar eternamente com ele. Olha só. Romanos 8,16 diz que eu sou filho de Deus. 1 Pedro capítulo 1, 23 diz que nós somos nova criatura. Romanos 6, do versículo 6 ao 8, fala que nós fomos crucificados com Cristo. Não vivemos nós mais, mas Ele vive em nós. 5,10 de Romano fala que nós somos reconciliados com Ele. Nós vivíamos na mesma condição de Adão, mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, fomos reconciliados. Não é? O próprio Cristo intercede por mim e por você quando a gente dá aquelas pisadinhas na bola. O próprio Cristo intercede por nós diante do Pai. Como nós somos reconciliados com Ele, vivemos na nova aliança. Eu fui reconciliado e você também. 8,1 de Romanos fala que nós estamos livres da condenação. João 3,16, que todos conhecemos, diz que nós somos amados de Deus. Colossenses 2,10 diz que nós somos perfeitos em Deus. Nós, sim, depois que recebemos Jesus como Salvador, depois que nós descemos as águas batismais, quando nós fazemos de verdade a nossa aliança, nós agora somos de verdade perfeitos em Deus. Somos perdoados, somos salvos para sempre, somos vencedores, fomos mortos para o pecado, somos escolhidos, somos livres, somos filhos. É isso que Adão se esqueceu. É isso que Adão não teve. Puxa, então nessa noite, o que Deus está falando com você? Essas qualidades que eu falei são daqueles que se entregam a Jesus, que confessam com a sua boca que Ele é o único e suficiente Salvador. Alcança isso tudo, tá? E depois? E depois? Depois você tem vida eterna, você tem o Espírito Santo, você tem uma esperança, você tem a mente de Cristo, você tem promessas de Deus que vai se cumprir na sua vida, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai morar no céu e ter uma vida perfeita em Jesus. Para que mais que isso, gente? Você pode ter o que tiver aqui, isso aqui vai ficar aí. Dizem que ter dinheiro é bom. Eu nunca tive, então eu não sei, mas eu sei que é bom ter o meu nome escrito no livro da vida, acabou. Tá? Para resgatar a minha identidade com Deus, que mais? Cumpra os propósitos que Deus tem a seu respeito. Será? Irmãos, o mundo tem bilhões de pessoas. O Brasil parece que tem 230 milhões de pessoas, se não me engano, é isso? Acho que é isso, né? Por aí. A China tem 1 bilhão. Vietnã é gente que, pensa num povo do olho puxado. Está lá. É muita gente. Aí você fala assim, mas espera aí. Deus tem propósito comigo, Ele sabe quem é o Ismael da Silva? O quê? Sabe muito.
Sabe? Ele sabe muito. Quando você entende o propósito, você vai falar igual Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha o que ele está falando, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Qual que vai ser a sua frase no final de vida? Qual que vai ser? Como é que vão lembrar de você? Alguém com ou sem identidade? Que viveu só para você? Que você se achava o rei da cocada preta? Não. Tá. Que não fez nada relevante? Não. O meu desejo é que você seja alguém que irá fazer muitas coisas. É a diferença neste mundo em que nós vivemos. Você precisa ser o que a Bíblia diz que você é. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Por isso que eu disse, não converse com o inimigo, não troque ideia com ele. Não adianta você dizer, não, eu vou argumentar. Não argumenta. Você tem que ir pela palavra. O que a palavra diz, aí sim, tá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Pronto. Você pode ter certeza, você não vai cair no conto da serpente. Deus vai ter misericórdia sobre a sua vida. Se você nessa noite está entendendo um pouco mais a respeito da sua identidade em Deus, e ainda falta algo, entenda que você tem dons, talentos, para cumprir um propósito diante de Deus. Não pense que você está aqui simplesmente porque alguém lhe trouxe, ou porque alguém forçou uma barra. Você está aqui porque você precisava escutar esta palavra aqui hoje no nome de Jesus. Você precisa entender que você tem uma identidade com Deus. Um dia nós a perdemos, sim, é verdade. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida, nós temos uma identidade com Deus. Nós sabemos quem somos diante de Deus. Nós entendemos que Deus conhece nós pelo nome. A Bíblia diz que Deus se levanta do seu trono para ouvir o que nós estamos pedindo. Irmão, só acontece isso quem tem o Pai que nós temos. Na palavra do filho pródigo, a gente entende uma coisa interessante ali. A Bíblia diz que o pai, ele ficava no portão da fazenda, do apartamento, não sei de onde, esperando o filho. Mas com que esperança? Com que esperança? A esperança que eu tenho e que você tem. A esperança que Deus tem em nós. Sabe qual que é a esperança que Deus tem em você? É que você hoje entenda que você tem uma identidade e quem sabe você a perdeu ou está perdendo. Mas Ele está lá na porta esperando dizer a você, ô meu filho, ó, eu estou com uma identidade nova para você. E quando você chegar, Ele vai te dar banho, Ele vai trocar a tua roupa e vai mandar preparar o carneiro cevado. E vai fazer uma grande festa. Porque uma alma voltou-se para Deus. E a Bíblia diz que eu e você valemos mais do que o mundo inteiro. Só entende isso quem conhece a palavra de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Onde está a tua identidade? Ah, pastor, eu perdi. Puxa vida, você perdeu? Deus te criou para você adorá-lo. Para você ter comunhão entre os irmãos, para você servir a Deus com seus dons e talentos, para você crescer no relacionamento com Ele. Foi para isso que Ele te fez, para você contagiar pessoas com o amor de Deus, você expressar com palavra, com atitudes, com gesto, do que Deus é para você. Eu tive esses dias com o Dinda, resolvendo um negócio em Ribeirão Preto. E cheguei lá. Aí nós fomos trocar telefone. O homem passou,
Quando ele passou o telefone dele, eu olhei e estava escrito, Deus é fiel. Eu falei, pô, esse cara é crente. Aí então, assinamos o que tinha que assinar. Eu falei, o senhor é evangélico? Ele falou, não, eu não. Minha mulher é, minha filha é. Filha, né? Minha filha é, mas eu não. É mesmo? Irmão, está ali o Dinda que estava comigo, ele viu. Mas eu não dei moleza para o homem. Eu falei, meu senhor, Renato, né? Seu Renato, a sua esposa é cristã, sua filha e o senhor não é. O que o senhor está esperando? Então, porque seu Renato, meu irmão, descia a lenha no nome de Jesus. Não foi, Dinda? Não, falei, meu senhor, o senhor tinha que dar graças a Deus de ter sua esposa na igreja, sua filha, de vez em quando, não, quero que o senhor vá. E o senhor fala para sua esposa lá, que agora o senhor tem um pastor orando pelo senhor. Não, eu vou falar. E eu perguntei para ele ontem, tive que ir ontem de novo, minha mulher estava comigo. Eu falei, você falou para sua esposa que tem um pastor orando pelo senhor? Não, falei sim. Sabe por quê? Porque é uma alma preciosa. Deus salvou a esposa dele, salvou a filha, e ele estava lá, está coxeando por quê? Talvez por ser um vendedor de expressão, talvez por ser uma pessoa que tem uma posição. Então, eu tenho um amigo, eu tenho que tomar uma cervejinha, eu tenho que ir para a balada à noite com os amigos, eu tenho que levar um comprador, eu tenho que levar... Irmão, você tem que levar o Espírito Santo na tua vida. Você tem que pensar o seguinte, você tem que agradar a Deus, não a homem. A gente não tem que agradar a homem, tem que agradar a Deus. Se você agradar a homem, você não agrada a Deus. Mas quando você agrada a Deus, você não só agrada a Deus, mas você agrada o céu inteiro. E a bênção de Deus te alcança. Isso fala de identidade. Quando o nosso vereador falou para mim, pastor, está proibido ler a Bíblia agora lá na Câmara. Mas toda vez que eu vou usar a palavra, antes eu leio a Bíblia. É isso aí, irmão. Ninguém pode proibir você. Já que a sessão não pode abrir mais com leitura de Bíblia, não pode. Então, eu tenho aqui, quantos minutos? Você tem 10 minutos. Então, primeira coisa, que Jesus é o bom pastor. E acabou. Agora a minha palavra. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque ele tem identidade. E quando a gente tem identidade, a gente não tem medo de nada. Porque se Deus, irmãos, fizer assim, nós já éramos. Mas quando nós temos a nossa confiança no Deus em que nós servimos, as coisas acontecem. Deus, hoje, está resgatando a sua identidade. Você é alguém muito especial, maior do que você imagina. Com Jesus, nossa missão muda, nossa perspectiva muda, nosso foco vai mudar. Nunca ninguém se tornou grande por imitar. Imitar é se limitar. Não queira ser igual ao mundo. Não seja cópia de outra pessoa. Deixe a sua própria marca. Ouse ser alguém que você é. E fale, como o próprio apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo não é minha, é dele. Baixe a cabeça. Vamos orar a Deus. Ó Senhor, que nessa noite nós possamos falar como Paulo.